Sem falsa modéstia e sem falsa promessa, o que eu vou te ensinar aqui hoje vai mudar a sua vida para sempre, obviamente, se você fizer. Se você entender isso daqui, entender o que eu vou te ensinar aqui e colocar no papel e fizer hoje mesmo, se você começar hoje, sua vida vai mudar para sempre. E o que eu vou afirmar aqui, e o que eu vou colocar aqui, isso tudo é real. Infelizmente, eu não tenho voz, não tenho tamanho ainda para que as pessoas abracem, para que a ciência abrace esses conceitos e que a gente consiga fazer uso de massa. Mas eu conto com você para botar isso em prática, constatar a veracidade, tirar as dúvidas aqui embaixo desse vídeo e ajudar a chegar isso daqui a quem precisa, principalmente a quem precisa, e depois também chegar a todo mundo que vai poder se beneficiar, porque desse processo pode se beneficiar quem está passando por problemas de depressão, de ansiedade, mas também pode se beneficiar qualquer pessoa que queira melhorar a sua vida, que queira reprogramar o seu cérebro, que queira melhorar suas habilidades, que queira ficar mais inteligente, que queira aprender uma coisa nova, que queira se desenvolver, que queira crescer, que queira ser feliz, que queira ser saudável, que isso daqui serve para tudo. Por quê? Porque é como se fosse o início de um manual de programação mental e cerebral para que você tenha muito mais controle sobre sua vida. Começando pelo aspecto daquilo que você pensa, de como que você age, de como você se sente, até de como que vai acontecer, o que vai acontecer e como as coisas vão acontecer daqui para frente. Se o ser humano entender isso daqui, se o ser humano colocar isso em prática, eu tenho certeza que nós vamos evoluir muito mais rápido. Vários problemas mentais, problemas até físicos, doenças, elas vão começar a diminuir seus índices. E isso não é um delírio, não é um sonho qualquer. De onde eu tirei isso, bota na sua cabeça, foi Deus, certo? Então não atribui isso para mim, eu vou te ensinar isso daqui, eu quero que você perpetue isso daqui. Né? Eu sei que se isso daqui pegar, se você acreditar em mim, colocar em prática, vão ter haters, vão ter pessoas aí, acadêmicos e questionamentos, enfim. Mas eu só quero que você coloque em prática. Mas antes de botar em prática, um recado para você. Utilize isso aqui como uma ferramenta complementar. Complementar. Não para de fazer tratamento, não para de tomar remédio, não muda nada do que você está fazendo para colocar isso daqui em prática. Só coloca como complementar, mesmo fazendo todas essas promessas, isso não é provado cientificamente, isso não foi testado cientificamente, mas é uma chave para você ter uma vida melhor. E é uma chave para aquela pessoa que está do seu lado com depressão, com ansiedade, ter uma ferramenta, ter algo que pode complementar no tratamento que ela está fazendo para ela ter uma vida melhor. Então, por favor, não deixe de fazer nada do que você está fazendo, tratamento com psicólogo, psiquiatra, não deixe de tomar seus remédios para fazer isso daqui, tá bom? Então, sem muita invenção, deixa eu só encerrar meu WhatsApp para não ir. O que é que acontece? Aqui eu vou te ensinar menos conceitos e mais prática. Você vai botar em prática. Mas tem vídeos aqui no meu canal que eu ensino cada um desses conceitos, eu explico tudo, você pode questionar, perguntar, e eu explico, estarei sempre explicando nesses vídeos aqui, tá bom? Então, vamos nessa, vou compartilhar a minha tela aqui, que aí você vai entender melhor. Então, vamos nessa. Bom, só para você entender rapidinho, o que é a reprogramação mental, o método M3C, certo? Seguinte, reprogramação mental, nesse contexto aqui, é o mesmo que reprogramar ou fazer uma programação de um código de computador, certo? Então, esse modelo, esse método M3C significa 3 mentes e a consciência.
Então, um modelo de mente que eu proponho. Lembrando, eu não sou cientista, não sou acadêmico, ok? Eu sou apenas alguém abençoado e que acaba construindo ali coisas que melhoram a vida das pessoas. E eu tenho várias invenções que já estão na vida das pessoas, as pessoas nem sabem que fui eu que criei. E esse aqui é mais um, só que esse eu preciso que você entenda, ok? Que tem a ver com a cabeça, não é só um produto que você coloca e vai melhorar. Mas vamos lá. Então preste atenção. Para que serve? Então, isso daqui pode acabar literalmente com a sua ansiedade, ou seja, com a ansiedade patológica. Quando eu falar de ansiedade, ansiedade patológica, aquela ansiedade que faz mal, que faz você ter crise de pânico, síndrome do pânico, então isso pode acabar com a sua ansiedade, ok? Isso pode acabar com a depressão, acabar. Eu botei botei com uma observação aqui, por quê? Porque a depressão é um problema mais sério, é um problema que a pessoa tem que ter cuidado. Então, quando eu falar aqui novamente, eu não vou fingir que isso aqui não funciona, certo? Funciona, mas também eu vou sempre estar reiterando. Por favor, não para de fazer nenhum tratamento que você esteja fazendo. Só faz isso de maneira complementar. Isso é uma técnica complementar, integrativa, ok? Isso pode acabar com a depressão. A depressão não tem cura. A depressão tem cura desde que você siga o seu tratamento, complemente com isso daqui e entenda o processo. Você vai precisar estudar um pouco mais, vai precisar se dedicar, vai precisar reduzir o estado que você está hoje para você ter um pouco mais de motivação para poder entender melhor isso daqui. Por isso que eu botei aqui com um detalhezinho aqui, com asterisco. Isso pode acabar de vez com seus vícios, vício em pornografia, vício em cigarro, vício em droga, vício em jogo, jogo do tigrinho, isso pode acabar, certo? E acaba mesmo, e acaba até rápido. Vai precisar um pouquinho de força de vontade, vai precisar um pouco de força de vontade. Pode fazer com que você crie novos hábitos ou mude hábitos que você tem. Sei lá, eu tenho um hábito de roer unha, eu tenho um hábito de, não sei, comportamentos que você está repetindo aí, que são nocivos para a sua vida, para a vida de outras pessoas. Você pode acabar com isso, né? Ou criar novos hábitos. Você pode criar novos gostos. Então, eu não gosto de fazer atividade física. Você pode criar o gosto de fazer atividade física e se tornar agora uma pessoa saudável, se você estiver precisando, né? Pode desenvolver habilidades novas, pode acelerar o aprendizado, pode tornar você mais inteligente. Ou seja, se você dominar isso daqui, entender esse processo, quanto mais você fazer, mais você vai ficar, mais você vai conseguir aumentar o leque aqui, tá bom? Então, assim, existem processos, são 4 processos principais, que é o seguinte, você precisa entender o que é programação, e eu vou te explicar o que é programação do cérebro aqui, rapidinho. Vou tirar até minha tela aqui para que você entenda. Vamos lá, o que é programação? Vou te dar um exemplo que eu sempre dou. Você tem uma programação, um conceito. Tem um boné aqui na minha mesa, certo? Boné tem essa programação aqui. O seu cérebro tem um conceito sobre boné. Boné serve para quê? Então, por exemplo, ou tem conceitos. O boné, ele serve para proteger a cabeça, proteger do sol. Ele serve como um utensílio de beleza. Serve como marketing. Então, você tem esses conceitos de boné. Ok? Agora, quando você estiver diante de um boné, seu cérebro já sabe que ele é para botar na cabeça. Isso é um aprendizado que você teve e a gente chama essa reação de pensamento, de conceitos, de proteger a cabeça e botar na cabeça quando você vê um boné, você nem fica pensando e às vezes você vê o boné e coloca na cabeça. Esse comportamento é chamado comportamento padrão. E esse comportamento padrão, ele é o que eu chamo aqui de programação. Ok? Então, por exemplo, vou pegar um outro exemplo. Quando você acorda de manhã,
e você vai lavar a boca ou vai escovar os dentes. Aquilo é um hábito. Um hábito é uma programação, ou seja, o cérebro já identifica, acabei de acordar, eu vou escovar os dentes. Ponto final. Outra programação em relação a escovar os dentes. Se você não escovou os dentes, a sensação que você tem nos seus dentes de sujeira ou qualquer coisa assim, ou o gosto da comida, seu cérebro fica martelando na sua mente. Não escovei o dente, não escovei os dentes, não escovei os dentes. Então isso é programação. Ok? Mas por que comportamento, né? Comportamento padrão. Porque a gente tem programação para tudo, tanto tem programação para eu entender conceitos, quanto eu reproduzir comportamentos a partir desse conceito. Então, você precisa entender o seguinte, se uma barata estiver aqui andando no meu computador, eu tenho conceitos formados sobre barata, então cada pessoa tem o seu conceito formado sobre barata. De fato, a média dos conceitos, eles são que a barata é nojenta, na verdade, e a gente tem programação do que fazer. Então, ação e reação. Então, quando a barata estiver na minha mesa, estiver na minha frente, tem pessoas que têm comportamento de sair correndo, com pânico, com medo. Tem pessoas que vão só jogar a barata para fora. Vai ter uma pessoa, pode ser um bebezinho, qualquer pessoa pode querer pegar a barata na mão. Já tem outro que pode querer comer a barata. Então, cada cérebro tem conceitos formados sobre tudo que existe. Então, cada objeto, cada pessoa, cada coisa, cada palavra, cada circunstância. E também tem um comportamento padrão, ou seja, é programação mesmo. E ou na programação mesmo de computador. Então, para você que não é programador, meu cérebro tem uma condição. Se eu vi um objeto que tem esse formato aqui, identifica, é um boné, ok. Se eu ver esse boné, eu posso colocar na cabeça, pegar com a mão e colocar na cabeça. Se eu colocar o boné, eu vou estar protegendo a minha cabeça. Careca, né? Eu sou careca, então vou estar protegendo a minha cabeça. Então, na minha programação tem essas questões aqui. Tudo bem? Só que, vamos lá, imagina que alguém teve um boné parecido um dia, alguém fez uma brincadeira de mau gosto e colocou um objeto, vamos botar um ácido num boné. Criança na escola, vamos pegar assim. Então, crianças na escola fazendo bullying com outra criança, pegou um boné, pegou um ácido e botou no boné de alguém. Então, aquele alguém, aquela pessoa, ela tinha um boné com um comportamento padrão, tinha seus conceitos formados e tudo. Quando aquela criança botou o boné, digamos que o boné estragou muito a cabeça daquela pessoa, ele teve que ir para o hospital, ficou muito doente, ficou internado, passou alguma situação extremamente constrangedora, sofrida fisicamente, emocionalmente. O que vai acontecer? O cérebro dessa pessoa, na hora que ele dormir, durante os dias que ele vivenciar aquilo dali, e sempre que se remeter à memória, aos acontecimentos e à memória, pode ser que o cérebro daquela pessoa crie um novo conceito sobre boné, mesmo não sendo o boné o causador, né? De fato, o causador, o objeto principal, mas o cérebro, com a exacerbada alteração hormonal e sofrimento, alteração emocional, pode ser que o cérebro daquela criança, daquela pessoa, ele se autoprograme, ou seja, ele mude a sua programação de que isso não é mais um boné, não é mais para proteger a cabeça, mas sim é algo que destrói a cabeça. Então, a partir daquele momento, toda vez que aquela pessoa vir um boné, certamente, se assim o cérebro gravar, ele vai criar um comportamento padrão de repulsa, de medo, de ansiedade, de estresse, de jogar fora, de chorar, ter um comportamento pós-traumático, né? Como pessoas sofrem.
O mesmo acontece com uma pessoa, eu, graças a Deus, nunca sofri um acidente de carro, mas tem pessoas que já sofreram acidente de carro. E dá para perceber quando a pessoa sofreu um acidente de carro e você está andando, a pessoa é extremamente preocupada com o trânsito. Então, cada indivíduo viveu as suas circunstâncias e o cérebro ele se programa e autoprograma. Ele cria comportamento padrão, cria reações. E essas reações, elas são reações químicas. Então, é basicamente assim que acontece. As emoções que nós sentimos são resultado apenas de alterações químicas, reações químicas causadas pela programação cerebral. Então, eu estou aqui, se eu vejo uma pessoa que eu sou apaixonado na minha frente, eu tenho uma alteração química e eu vou ter os meus pensamentos, as minhas atitudes, as minhas ações serão para me aproximar ou me manter próximo daquela pessoa pela qual eu sou apaixonado. Se tem uma pessoa que eu odeio e que me faz mal no meu ambiente, as minhas ações, reações, as minhas falas, a forma como eu penso, a forma como eu ajo, a forma como eu trabalho, se aquela pessoa está ali presente, o meu cérebro o meu comportamento padrão será diferente. Então eu espero que você tenha entendido esse conceito para a gente não demorar muito em conceito e ir mais para a prática da coisa. E é isso que pode mudar tudo, né? Tirar você da depressão, acabar com sua ansiedade, gerar novos hábitos e fazer tudo aquilo que eu estou prometendo que você consegue fazer com isso nesse vídeo aqui. Lembrando que esse vídeo ele não para por aqui, tem muito conhecimento, talvez você tenha que imergir mais, talvez eu esteja explicando de uma maneira complexa, mesmo querendo que seja simples. E não é fácil para mim explicar isso de maneira simples, ok? Então, a primeira coisa que você deve sempre fazer, eu vou agora compartilhar a tela de novo, é fazer a identificação da sua programação. Então, deixa eu consultar minha tela aqui. O que acontece com a identificação da programação, né? O que eu tenho que fazer aqui, no caso? A identificação da programação é o objeto que está me incomodando. Então, a identificação da programação é, por exemplo, se eu estou com depressão, o meu objeto é a depressão. Okay? Então, eu preciso compreender o que é a depressão. Se eu estou sofrendo de pânico, crise de pânico, o meu objeto vai ser crise de pânico. Se eu estou incomodado com a minha procrastinação, o meu objeto vai ser procrastinação, certo? Então, essa é a identificação da programação. Vou até tirar essa depressão aqui para... Bom, estou mexendo na tela errada. Vamos lá. Ok, então, identificada a programação, então, vamos lá, vamos botar aqui. Identifiquei a programação e minha programação é procrastinação. Procrastinação. Certo? Se eu quero deixar de procrastinar, eu tenho que, obviamente, se isso está me incomodando, eu tenho que ter agora uma definição de qual é o meu novo programa. Então, se o meu problema é procrastinação, no meu novo programa eu sou altamente eficiente no meu trabalho. E sempre focado. Fazendo tudo no prazo. Ok. Então, o que acontece? Se eu tenho um problema, eu tenho que ter uma visão daquilo que eu quero, que é extremamente oposta, né? Então, o contrário da procrastinação, o que é que eu quero para a minha vida, não é o que eu não quero. Então, a nova programação é aquilo que eu quero e não o que eu não quero. O que eu não quero já está aqui, que é a programação que eu tenho. Então, a nova programação eu quero que o meu cérebro hoje, ele procrastina. É basicamente assim, o meu cérebro, ele procrastina, né? Eu procrastino para realizar, deixa mais específico, o meu trabalho. Ok. Então eu quero ser altamente eficiente no meu trabalho e sempre focado, né? Fazendo tudo no prazo. Então isso é o que eu quero, é a nova programação. Então eu vou programar
meu cérebro para ser eficiente no trabalho, ao invés de ser procrastinador. Esse é o meu objetivo. Então, para eu fazer isso daqui, ó, para eu conseguir isso daqui, obviamente não é dado e beijado, eu sair falando, né? Eu botei aqui, sumiu ali, não sei onde eu coloquei. Mas para eu definir, eu conseguir aquele objeto desejado, eu vou precisar fazer um trabalhinho. E esse trabalhinho é algo que é usado na psicologia chamado questionamento socrático. E o que é esse questionamento socrático? Daqui a pouco vocês vão ver na prática, mas é basicamente eu ir avançando vou botar aqui nos porquês de cada coisa. Então, é basicamente eu tentar entender comigo mesmo o porquê que eu procrastino no trabalho. Então, por quê? Sempre que eu tiver uma resposta, por que eu procrastino? Primeira coisa, eu procrastino por quê? Porque eu fico no celular, certo? Aí vamos lá. Por que eu fico no celular? Porque o meu trabalho tá chato. Por que eu acho o meu trabalho chato? Então é esse tipo de identificação, step by step, passo a passo. Então aqui a gente vai fazendo esse questionamento, né? Por que isso, quem, quando, onde, como. Aqui, na verdade, a gente chama isso de 5W. Então nós vamos questionar tudo a respeito de cada resposta que seu cérebro te dá. E sobre isso, já eu vou te explicar esse processo da resposta que o cérebro te dá. Então, aqui é os porquês, né? Também quando, onde, como, e o que, né? O que. Ok? Beleza. Então, quando a gente faz isso, a gente vai chegar num ponto chamado de ponto zero. O que é esse ponto zero? Nós vamos questionando cada resposta que nosso cérebro dá até chegar no momento em que não faz sentido ou que não vem nenhuma resposta. E vocês já vão ver isso na prática, que eu fiz uma simulação aqui. Então, a gente tem a visualização. Feito isso, a gente vai ter a visualização da nova programação. E essa visualização é como se fosse o quê? Uma imaginação na qual você tem emoções. Então, por exemplo, tomando sorvete. Então, imagina que você está tomando um sorvete delicioso, um sorvete de creme com passas, né? Se você gosta de passas, e você tá tomando aquele sorvete e tá lembrando de um momento marcante que você tem com sua mãe, com seu pai, e que vocês estavam extremamente felizes e empolgados porque vocês estavam vivenciando aquele momento e estavam comemorando alguma outra situação. E você, naquele momento, sentiu um amor gigante pela sua mãe ou pelo seu pai, e vocês estavam numa sinergia incrível. Então, assim, se você consegue imaginar essa cena, quando você imagina essa cena que tem elementos que o seu cérebro processa, elementos visuais, auditivos, o paladar, o tato, o amor, o afeto, o carinho, a visão pela mãe, pelo pai, ou seja, nessa imaginação, pode ser que você recrute todos os órgãos do sentido em uma memória ou uma imaginação criativa que, se o seu cérebro processa, ele entende como se aquilo estivesse acontecendo naquele momento. E se ele entende como se estivesse acontecendo naquele momento, haverá uma resposta padrão, ou respostas padrão, aqueles estímulos. Eles não estão acontecendo fisicamente, porém, o seu cérebro já tem dados e que esses dados já são catalogados, eles já estão dentro da programação e que ele tem aí respostas, comportamento padrão, né, da sua programação. Então, você vai ter uma alteração
emocional, você vai se sentir com saudade, vai se sentir feliz, vai se sentir bem, né, por conta dessa imaginação. A mesma coisa acontece se fosse uma lembrança ruim ou uma situação que te causa medo, que te causa estresse, estranheza, nojo, ou qualquer tipo de emoção nesse sentido. Então, emoções são alterações hormonais, são alterações bioquímicas e que, por algum acaso, nós traduzimos como amor, felicidade, ternura, afeto, enfim. Então, isso você precisa ter essa consciência. Então, quando a gente definir, né, a nossa programação e fizer esse questionamento socrático, nós vamos imputar ao nosso cérebro uma outra realidade em relação àquilo, ou um outro comportamento padrão sobre aquilo. Então, basicamente é assim que funciona. Já já você vai entender melhor. E aqui, né, a gente ia fazer essa nova sugestão, depois que a gente está alterado bioquimicamente, então mudamos o nosso perfil hormonal, ou seja, mudamos nosso perfil emocional. Quando a gente faz essa alteração, o que acontece? Automaticamente eu tenho agora a possibilidade de regravar, de reprogramar. E por isso que o nome desse processo é reprogramação mental. Então nós vamos agora usar essa alteração hormonal que foi causada pela nossa imaginação, vamos usar essa alteração hormonal e vamos carimbar no nosso cérebro, ou seja, nós vamos ressignificar, reestruturar como o cérebro ele enxerga ou como ele vai reagir quando, por exemplo, tiver uma situação de procrastinação. Por que ele procrastina? Que aqui, no nosso caso, seria o nosso objetivo, certo? Então, essa sugestão é uma afirmação. Então, é do tipo assim, a partir de agora, eu entendo que meu trabalho é maravilhoso, eu me empolgo, eu amo o meu trabalho, né, e eu sempre faço as coisas, sempre estou empolgado, sempre estou louco para terminar os meus trabalhos e eu sempre termino no prazo. Fico muito feliz com isso, porque já você vai entender, certo? Então eu peguei um exemplo aqui. Esse aqui são os passos que você deve seguir. Para que você entenda esses passos, eu fiz essa simulação aqui na prática. Eu iria fazer para comida que não gosta, para música que não gosta, para mudar um hábito simples e para alterar um estado emocional. Mas eu só tive tempo de fazer aqui para comida. Então eu vou pegar aqui um exemplo prático que aconteceu comigo, que eu odiava de coração o jiló. E hoje eu como o jiló, como de maneira que eu como qualquer outra coisa. Eu adoro o jiló. Não é um adorar que é a melhor comida do mundo, mas eu adoro que tenha jiló na minha comida. Ou seja, eu não quero comer ele sozinho, puro. Mas quando tem na minha comida, eu consigo comer, eu gosto, certo? Então, só para você entender. Aqui o primeiro passo, né? Olha lá, eu botei um por um, são os 4 processos, para você entender. Então, eu quero reprogramar uma comida que eu não gosto, certo? Então, na minha programação, eu identifiquei, fiz essa identificação. Olha, eu percebi que eu não gosto de jiló. Não faz sentido eu não gostar de jiló. Mas meu cérebro, ele está negando o jiló e ele me pede que eu toque no jiló. Ok, então eu quero mudar isso, certo? Lembrando que isso serve para qualquer coisa, gente. Eu estou falando isso aqui para uma comida, mas você pode usar para um medo que você tem, para uma pessoa que você não gosta, ou qualquer coisa do tipo, certo? Então vamos lá. Qual a comida que eu não gosto de jiló? Identifiquei jiló. Aí eu defino agora qual é a programação que eu quero. Então, eu identifiquei que eu não gosto de jiló. E eu quero mudar isso. Eu quero mudar para que estado? Então, eu quero gostar tanto quanto eu gosto de quiabada. Então, beleza. Coloquei lá. Eu quero gostar tanto de jiló quanto eu gosto de quiabada. Quiabada é uma das minhas comidas favoritas. E aí, eu vou para o questionamento socrático, que é a terceira parte. Aqui é o seguinte, ó. Aqui sou eu conversando com o meu cérebro. Então, o que acontece? Vai ter um vídeo, aqui no card,
ou se ele não tiver aqui no card, no canto da tela aqui, você procura esse vídeo no meu canal. E esse vídeo vai estar com o título assim, ó, A Segunda Voz. O que significa, certo? O que acontece? Essa segunda voz que a gente tem na nossa mente, ela é a voz da nossa programação, ok? Então, é a voz da nossa programação. Então, às vezes, a voz da nossa programação, ela está de acordo com aquilo que a gente quer, com aquilo que a gente deseja. Às vezes, ela não está. Às vezes, ela está certa, às vezes, ela está errada. Se é a nossa programação, certo? Então, a gente não pode confiar na nossa voz, a menos que a gente tenha programado o nosso cérebro. Então, como você não programou o seu cérebro, você não pode confiar na sua voz. Mas, uma coisa é importante você entender, e eu quero deixar bem frisado isso daqui, vou até falar para você direto aqui, porque você precisa desse entendimento, que é o seguinte, presta atenção. Aquilo que a segunda voz responder não é a verdade absoluta. A sua segunda voz, ela está 100% certa, sempre, mas a certeza dela é a programação dela. Então, a única coisa que você pode confiar é que você está programado, seu cérebro está programado daquela forma. Então, por exemplo, digamos que você acha que gosta mais do seu pai do que da sua mãe. Você ama mais seu pai do que sua mãe. Por mais que tenha aquela máxima, né? Eu amo meu pai e minha mãe igual. É um amor incondicional, é sempre igual. Mas, se você perguntar ao seu cérebro, perguntar a si mesmo, vamos falar assim, quem eu amo mais? Meu pai ou minha mãe? Né? Pode ser que o seu cérebro responda, eu amo mais minha mãe. E você acha que está errado. Então, aquela resposta absoluta, verdadeira, 100% verdadeira, do ponto de vista da programação, sim. Ou seja, seu cérebro respondeu sua mãe, por quê? Porque ele está gravado que é sua mãe. Quer dizer que é a verdade absoluta dos fatos? Então, por exemplo, digamos que você acha que na sua programação, 2 mais 2 são 8. De acordo com as regras matemáticas, 2 mais 2 é 4, né? Mas se no seu cérebro está gravado 2 mais 2, 8, por exemplo, se você aprendeu a tabuada errado, 2 mais 2, 8, né? O que acontece? A sua programação lança o número 8, porque está gravado que é número 8, dá uma resposta padrão, mas a verdade absoluta não é 8. Mas a verdade é verdade que o seu cérebro está programado com 2 mais 2 é igual a 8. Então, eu posso confiar no meu cérebro 100%? Não. Não posso confiar 100%. Mas, se eu programar o meu cérebro, ou seja, se eu decorei a tabuada certinho, e a vida toda, e eu já passei em testes, já fiz tudo, e eu já tenho plena convicção de que 2 mais 2 são 4 e meu cérebro responde 4, aí eu posso confiar. Deu para entender? Então, a gente não pode confiar a menos que a gente tenha certeza que nossa programação está certa. Então, como dificilmente a gente tem certeza que nossa programação está certa, né, e aquela convicção dos tolos, aí a gente vai começar a adotar uma postura, uma atitude que é assim, ó, eu preciso me programar, reprogramar ou questionar toda a minha programação para ver se eu não estou tendo comportamentos padrão errados, ok? Então, vou voltar aqui só para você ver o que meu cérebro respondeu em cada situação aqui, ó. Então, no questionamento socrático sobre o jiló, certo? Como é que funciona? Começando pelo porquê. Por que eu não gosto de jiló? Eu pergunto para mim mesmo. A resposta do cérebro, essa resposta padrão, ela vem sempre com menos de 1 segundo. Então, assim, se você não pegar uma resposta com menos de 1 segundo, e menos de 1 segundo, gente, é quase nada. Então, você tem que entender que, às vezes, a resposta vem antes de você terminar a pergunta.
Então, por que eu não gosto de jiló? Porque é ruim. É a resposta que veio. Eu lembro o gosto? Foi o que eu perguntei ao meu cérebro. Eu lembro o gosto? Não. Se eu não lembro o gosto, por que é ruim? Porque a textura é feia. Assim meu cérebro respondeu. Aí eu questiono ele. Feijão é feio? Quiabo é feio? É pegajoso? Meu cérebro responde, também. Se são pegajosos, eu acho ruim feijão e quiabo? Não. Ó, então já peguei ele no... A minha programação já peguei no flagra aí. Tá vendo? Ele recebeu algum input externo de pai, de mãe, de alguma coisa. Ele recebeu algum input externo que eu decidi que não gosto de jiló, ou melhor, ele decidiu que não gosta de jiló, né? Porque a textura é ruim. Então, não necessariamente porque eu achei o jiló ruim, né? E aí eu respondi e perguntei o seguinte: se eu não acho ruim, por que acho o jiló ruim? Aí veio a resposta: porque meus pais não gostam. Olha lá. Então, certamente eu via, quando criança, os meus pais dizendo que jiló era ruim, né? Ou meu pai, ou alguma coisa assim. Ah, mas só porque... Aí eu pergunto ao meu cérebro. Só porque meus pais não gostam, eu não devo gostar? Sim. Ó, outra programação errada aqui. Aí eu questiono ele de novo. Então, para toda a resposta que meu cérebro der, que minha programação der, eu questiono. Então, tudo que eles não gostam, eu sou obrigado a não gostar? Aí ficou sem resposta. Quando ficar sem resposta, eu pergunto de novo. Tudo que eles não gostam, eu sou obrigado a não gostar? Ficou sem resposta. Aqui eu chego no ponto zero, por isso que eu botei verde. Então, quando eu chego no ponto zero, eu vou questionar agora se faz sentido. Agora eu tô... Antes ele comandava essa programação e agora eu encurralei o cérebro na parede. Estou fazendo ele processar, como se ele estivesse buscando informações sobre isso. É como se fosse o chat GPT, para quem entende, quando você fala, tá errado isso, e ele me desculpe, eu vou corrigir. Entende? É a mesma coisa. E aí eu pergunto, faz sentido, aí é a grande pergunta, né? Faz sentido eu me fechar para algo só porque meus pais não gostam? E aí meu cérebro já responde, não. Se não faz sentido, o que é que faz sentido? E aí eu faço minha própria programação achar um novo sentido. Então ele já me respondeu da seguinte forma: experimentar e ter meu próprio posicionamento. Ok. Olha o que aconteceu aqui. Eu começo questionando algo, vem uma resposta padrão, e eu vou questionando cada resposta e vou tendo novas respostas padrão. E com isso eu vou tendo consciência, lucidez sobre por que meu cérebro se programou para não gostar de jiló. Ok? E aí eu vou questionando por quê, quando, como, onde, quem, certo? Eu posso usar todo tipo de pergunta que eu quiser, certo? De prefixo de pergunta, né? Eu acho que é assim que chama. Até chegar no momento que é chamado ponto zero, que é o ponto sem resposta ou não faz sentido. Então, quando não vem uma resposta tipo não faz sentido, eu mesmo pergunto, faz sentido? Então, eu fiz a pergunta aqui até chegar em colocar o cérebro para estar suscetível a um novo conceito. E aí agora que entra a minha próxima fase, que é a imaginação sugestiva. Como é que eu faço isso? Eu começo a imaginar uma situação de algo contrário, que eu gosto muito. Então, se eu quero, aqui ó, eu quero gostar tanto, como eu gosto de quiabada, então eu vou criar uma situação, ou eu vou lembrar de uma situação, para me envolver emocionalmente bem com a quiabada, ou seja, ou com o elemento que eu quero que aconteça. Eu mudo meu estado emocional, mudo meu estado primeiro bioquímico, e aí essa é a mudança do estado emocional. E aí eu vou contar essa história. Então essa história que eu criei foi isso aqui, ó. Hoje eu estou lembrando de um dos dias mais felizes da minha vida, no qual eu
toda a minha família reunida e eu estávamos comemorando que eu fui campeão baiano de karatê. Na verdade, essa história é mesclada, certo? Eu peguei elementos que aconteceram e englobando com a quiabada para ficar mais forte. Depois de vários meses de restrição na alimentação, minha mãe convidou todos para comer quiabada, que todos nós adoramos. Aquele cheirinho vindo da cozinha, olha, aquele cheirinho, eu estou usando todos os meus órgãos do sentido. Aquele cheirinho vindo da cozinha já dá água na boca. Do tanto que sou apaixonado, lembro que peguei o meu prato para ser o primeiro a comer. Lembro que fiz um prato gigante, coloquei minha farinha, fiz a massa de pedreiro e comecei a comer. Ou seja, eu estou imaginando toda uma situação. E isso está fazendo com que o meu cérebro reaja a essa imaginação. Né? E eu lembro que eu fiz um prato gigante, fiz a massa de pedreiro e comecei a comer. Puta merda, isso é bom demais. Então é uma imaginação, é o que vem na minha cabeça ali em relação àquilo. E hoje está particularmente diferente. E aí eu começo a colocar. Tem algo aqui que está dando um gosto especial e está deliciosa. Mãe, o que a senhora colocou de diferente hoje? Ah, é jiló. Jiló? E desde quando jiló é bom assim? Desde sempre. Eu nunca nem parei para perceber o quanto que jiló é gostoso. Ficou até melhor que a quiabada. Meu Deus, quanto tempo perdido. É bom demais. A textura, o sabor, delícia demais. Ok, aí feito isso daqui, né, só disso daqui você já dá uma reprogramada. E ainda tem uma técnica que dá para fazer isso daqui, que é a imaginação sugestiva, já estou fazendo, mas vou botar um quinto ponto aqui, que ele é dentro desse aqui, que é o que eu chamo de manobra de Dan. Que é o seguinte, é essa imaginação, ou após essa imaginação, uma afirmação com um movimento de estímulo bilateral. Ou seja, o que é um movimento de estímulo bilateral? Em algum momento eu citei que o sono REM, no sono REM, então vou compartilhar com você aqui. Deixa eu colocar aqui. Em algum momento eu compartilhei com você que no sono REM é que são consolidadas as memórias. E que dentro do nosso processo aqui a gente vai simular o sono REM. E essa simulação do sono REM ela é real. O seu cérebro tende a começar a entrar em um estado, tendendo para um estado beta, que é o de ondas cerebrais, que são ondas de maior amplitude e são mais lentas. Então, são ondas que você só consegue praticamente na sua plenitude no sono REM, que é quando o seu cérebro processa as informações do dia, processa essas alterações de estado emocionais e consolida a memória. Então a gente vai simular o sono REM fazendo a manobra de Dan, que é essa manobra. Então quando você vai fazendo essa imaginação aqui, ó, e fazendo esse movimento, você vai ter uma consolidação. Por que vai ter essa consolidação? Porque quando você faz esse movimento aqui, o teu cérebro, ele fica literalmente tentando entender o que está acontecendo, porque você está fazendo um movimento cruzado. Isso não é um movimento natural, porque é como se o lado direito fosse o lado direito, o lado esquerdo fosse o lado esquerdo. Quando você cruza, então qualquer coisa que eu cruzar aqui, ó, ele meio que embaralha. É como se você tivesse meio que o lado esquerdo do seu cérebro tivesse que mover o próprio lado esquerdo. Então, há uma reação físico-química também que seu cérebro tem quando você está fazendo um movimento de estímulo bilateral. No caso do sono REM, por que é uma simulação do sono REM? Se você observar, no sono REM, um dia você pega um filho seu, ou alguém que está dormindo num sono bem profundo, e você vai ver que o olho da criança está assim, ó. E o sono REM chama-se Rapid Eye Movement, REM, né? É o movimento rápido dos olhos. Então, quando você tem esse movimento rápido dos olhos, um lado e outro, um lado e outro, um lado e outro, um lado e outro, é justamente o seu cérebro
o seu cérebro, os seus olhos ficam assim, seu cérebro entra no estado alfa, ou no estado beta, e quando ele está nesse estado beta, uma substância de extremo relaxamento, um mecanismo de inibição da sua musculatura entra em ação, que é uma alteração hormonal, ou seja, você fica extremamente relaxado. Por isso que tem pessoas que têm paralisia do sono, que quando acorda, se for acordado no sono REM, essa pessoa fica sem conseguir mexer os músculos. Mas por quê? Você está inundado de substâncias que causam tanto relaxamento na sua musculatura que demora um tempo. Você precisa de adrenalina agora, de uma liberação de adrenalina, ou seja, um susto. Depois do susto vem a adrenalina, ou seja, uma mudança de estado, mudança bioquímica e aí mudança de comportamento. Então, quando a gente faz a manobra de Dan aqui, nós estamos fazendo essa alteração primeiro, estamos fazendo uma alteração do padrão de ondas cerebrais. Então, quando a gente vai mudando do padrão de ondas que a gente está, mais acelerado, mais atento, mais prestando atenção na realidade à nossa volta, realidade física, e nós começamos aqui é mais acelerado, frequências mais altas, e aí nós começamos a diminuir a nossa frequência, o padrão cerebral, o tipo de onda que está mais em evidência no seu cérebro, e elas vão mudando. A frequência vai diminuindo a frequência e aumentando a amplitude. Então o que acontece? Você vai entrando num outro estado e o seu corpo vai sendo bombardeado de substâncias boas. E quando você está imaginando aquela situação acontecendo, então nessa imaginação você vai tendo uma mudança bioquímica e uma mudança comportamental ocasionada pela essa mudança bioquímica. E o seu cérebro meio que entende que está no sono REM, porque você está simulando algo parecido. Então o que acontece? Ele entende que está na hora de consolidar as memórias. E o que é que você está fazendo? Está consolidando agora, no caso, uma memória de que Giló é tão bom quanto Quiabada. E ele vai gravar agora essa memória que Giló é tão bom quanto Quiabada, que Giló é bom para mim. Né? E eu já quebrei o bloqueio, a defesa que ele tinha criado, ou seja, toda aquela programação que eu fiz na parte anterior. E agora a gente vai ter a consolidação de um novo comportamento padrão. Então é assim que a gente faz a reprogramação. Então, da forma como eu posso passar a gostar de Giló, quando eu odiava Giló por uma coisa que meu cérebro estabeleceu um conceito, comportamento padrão, eu identifiquei esse comportamento padrão e mudei o comportamento padrão para um comportamento completamente diferente, né? Ação e reação de uma maneira completamente diferente. Então o nome disso é a reprogramação, no caso aqui do método M3C, de Dan Valley, que sou eu, ok? Então, eu sei que aplicar isso, para você pode parecer complicado, mas eu vou deixar um link para você baixar, ou melhor, eu vou deixar aqui embaixo desse vídeo um link para um curso gratuito, certo? É um curso porque vai estar na minha escola, é um curso gratuito que vai ter essa aula, vou colocar outros vídeos para te ajudar, para você fixar ainda mais, vou colocar um e-book também com esse passo a passo e vou colocar esse mapa mental aqui para que você bote em prática. Então pega esse exemplo que eu coloquei aqui, certo? Da comida e vai fazendo, faz no papel, vai repetindo esses passos que eu estou falando aqui. Se tiver dúvida, você volta nesse vídeo, assiste de novo, que eu tenho certeza que isso daqui vai te ajudar muito, tá bom? Então, se você gostou, eu peço que você deixe seu like, né? Deixe um comentário aí. Se ficou com dúvida, deixa o comentário. Se eu expliquei de uma maneira que você não entendeu, deixa o comentário também, coloca aí, não entendi nada, certo? Me sugere como eu poderia explicar, porque para mim isso é muito normal, muito tranquilo, muito fácil de fazer. Eu já faço isso, faço em mim, faço nos meus clientes, certo? Mas para explicar isso, que isso é uma quebra de paradigma muito grande,
Primeiras afirmações que eu falei, dá para você acabar com a ansiedade, dá para você acabar com a depressão, dá para você melhorar uma série de coisas, né? Desde criança, dá para você fazer com o seu filho, para os medos que o seu filho tem, para os medos que você tem, para tudo de ruim que pode estar acontecendo na sua vida, você pode reprogramar, certo? As possibilidades são infinitas. Então, não deixe de deixar, né? Deixe o seu comentário ali embaixo, certo? Pede ajuda, enfim, compartilha com pessoas que você acha que vale a pena compartilhar esse conhecimento e me ajuda a disseminar isso daqui. Não estou cobrando nada por isso. Isso poderia ser um conteúdo que eu poderia estar vendendo, ganhando dinheiro, fazendo, mas não. Isso aqui é a essência do processo que eu faço. Tem gente aqui que vai pegar e vai ganhar dinheiro com isso, vai mudar o nome, vai dizer que é dele, que, enfim, tá tudo bem. Contanto que as pessoas coloquem em prática, sabe? E que elas melhorem a vida delas, porque ninguém merece ficar refém do seu próprio cérebro, ninguém merece ficar refém das programações que o cérebro um dia criou e a pessoa acredita que ela é assim, mas não. Tudo que a gente tem gravado, a gente pode reprogramar, a gente pode mudar. Seja você deficiente, físico, que acredita que tem limitações, você que tem... São tantas possibilidades, você que não tem autoconfiança, você que está parado no tempo, ou você que está querendo altíssima performance, né? Você que quer ganhar muito dinheiro, quer estarrar de ganhar dinheiro, né? Quer programar sua mente para ser uma máquina de fazer dinheiro, de conquistar coisas. Você pode fazer também, é programação. Você vai aprender, você vai fazer isso para cada crença limitante que você acredita que tem. E dá para fazer, é o mesmo processo, não muda para nada, não muda para nada. Ah, Dan, eu tenho ansiedade. Ansiedade é medo. Você vai perguntar, por que eu estou ansioso? Começa, por que eu estou ansioso? Aí você vai ver que seu cérebro sempre vai responder, porque eu estou com medo da conta, estou com medo de morrer, eu estou com medo disso, estou com medo daquilo. E aí você vai fazendo um questionamento socrático, né? Fez o questionamento socrático, evolui, identifica, e aí começa a fazer a imaginação criativa e vai fazendo. Ah, eu fiz uma vez, não deu tão certo, ainda estou achando o Giló ruim. Faz de novo, faz 2, 3, 4, 5 vezes até reprogramar. Tem pessoas que vão precisar de mais tempo, tem conceitos que vão precisar de mais vezes e tá tudo bem. Não é para ser um milagre instantâneo, não, é só você pratica que vai funcionar. Às vezes é só a prática, às vezes você erra um processinho ou outro, mas você tem como reprogramar qualquer coisa que você quiser. Então é isso. Forte abraço, espero que esse vídeo sirva para você. E aqui no nosso canal aqui tem muitos outros vídeos complementares a esse, com muitas outras ideias. Tem ideias que fogem ao senso comum. Aconselho que você preste atenção, porque tem muita coisa boa que você pode aproveitar para a melhoria da sua vida. Então é isso. Forte abraço e até o próximo vídeo.